Que verdade poderosa é essa que nós encontramos aqui na carta aos Romanos, no capítulo 8, meus irmãos. Que verdade poderosa. Somos convidados a ser chamados filhos pela confirmação do Espírito, mas, lamentavelmente, meus irmãos, muitos de nós têm vivido muito aquém dessa realidade, muito aquém dessa verdade, sabe? De sermos chamados filhos de Deus pela confirmação do seu Espírito que habita em nós. E nessa noite nós vamos ver o que o Evangelho ele tem a nos dizer sobre aquilo que todo ser humano, sem exceção, de um jeito ou de outro, experiencia, que é a realidade da rejeição, sabe? Do abandono, da rejeição. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, mas o que é que isso tem a ver, pessoal, com as marcas que a gente carrega da nossa infância? Como que isso toca nos traumas de abandono, de rejeição, que muitas pessoas ao longo da nossa caminhada acabaram deixando em nós? Gente, tem um detalhe aqui em Romanos que com frequência a gente se esquece, mas que é essa exposição que Paulo faz do Evangelho. Ela encontra o seu pináculo, pessoal, o seu ponto alto, o seu ponto culminante, o seu ponto mais alto no capítulo 8 de Romanos. Muitas pessoas elas estão acostumadas a ler o livro de Romanos, né, do primeiro até o terceiro capítulo, e no terceiro capítulo, quando Paulo diz que Jesus morreu por nós, e por meio do seu sangue nós fomos justificados, né? Nossos pecados foram perdoados, e a gente para e uau, que massa, que legal, Jesus nos salvou, Jesus nos libertou, Jesus nos justificou. Mas, gente, o livro de Romanos, ele vai até o capítulo 16. E quando a gente continua lendo Romanos e a gente chega no capítulo 8, a gente descobre que, embora tudo que foi mencionado nos capítulos anteriores tem, assim, suma importância para o argumento de Paulo em Romanos como um todo, mas é em Romanos 8, pessoal, é no capítulo 8 de Romanos que a resolução para todo o problema levantado nos primeiros capítulos, ele se completa. Por quê? Porque é no capítulo 8, gente, que nós encontramos como todas essas ideias profundas que Paulo descreve até então, elas impactam de fato a vida daqueles que creem em Jesus. Então, o que nós vamos ver em Romanos 8 é o protagonismo, sabe de quem, gente? É o protagonismo do Espírito Santo, como aquele que realiza a experiência diária daqueles que estão em Cristo. O resultado de tudo isso é que Paulo explica que o que o Jesus fez, o que a gente viva as realidades do Evangelho, que a gente viva a realidade de quê? Do perdão, da paz, da reconciliação e, sobretudo, da libertação do poder do pecado por meio da ação do Espírito Santo em nós. Para Paulo, pessoal, o Evangelho ele não foi fielmente pregado e compreendido enquanto a presença viva e ativa do Espírito Santo sobre o crente não tiver sido mencionada. Paulo, ele é irredutível em afirmar que nós só podemos de verdade caminhar em liberdade perante Deus e experimentar uma vida nova de verdade, porque graças ao que Jesus realizou, o Espírito Santo nos foi dado agora, e esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito, esse fôlego de vida divino que levantou Jesus do sepulcro, ele foi derramado sobre nós
e de modo que esse poder opera em nós para nos transformar conforme nós caminhamos alinhados às verdades do Evangelho de Jesus. E agora, pessoal, eu queria destacar hoje sobre Romanos 8, é o que Paulo ele fala no meio do capítulo 8, no centro de Romanos, aqui no ponto alto da exposição que Paulo faz do Evangelho. Nos versos 14 a 17, que a gente acabou de ler, Paulo diz coisas bastante profundas, meus irmãos. Além de todas as coisas que a gente acabou de mencionar aqui, as coisas, Paulo ele vai se referir ao Espírito como Espírito de adoção. Porque no ápice, gente, do ponto mais alto de toda essa cadência de argumentos que Paulo está fazendo para expor o Evangelho, ele coloca na cereja do bolo, o que Paulo menciona é que o Espírito, ele se revela como Espírito de adoção. Então, o que nós lemos nesse momento mais culminante da exposição de Paulo é não somente sobre o poder de Deus para nos libertar da nossa maneira desconfigurada de viver, mas também sobre o acolhimento que Deus estende a nós como seus próprios filhos, como membros da sua própria família. Isso significa que nós devemos experimentar como resultado da obra de Cristo entre nós, não somente, pessoal, ao rompimento da nossa relação com o pecado. Isso é importante, é claro, mas não é só isso, gente. O Evangelho, a obra de Cristo, ela inclui também a percepção completamente redefinida de quem nós somos em Deus. Nós precisamos saber agora quem nós somos em relação ao Deus. Não basta apenas você saber que o pecado não tem mais poder sobre você. Você precisa entender também que, por outro lado, você desfruta de um tipo, de uma qualidade de relação com Deus que te libertou do pecado. E, aliás, dentro da lógica do Paulo, nós só podemos experimentar essa liberdade para a qual Romanos 8 aponta, quando ao mesmo tempo nós entendemos que o Espírito que foi derramado sobre nós é o Espírito de adoção, que atesta no íntimo do nosso ser a verdade de que em Jesus Deus nos vê, nos trata como seus próprios filhos, amém? Você só consegue experimentar a realidade da liberdade do poder do pecado quando simultaneamente você entende que você foi feito filho de Deus. Só que aqui está a pergunta, pessoal. Afinal de contas, o que exatamente Paulo está dizendo com essa linguagem de adoção e filiação divina? O que é que ele está querendo dizer com isso? O que é que ele quer dizer quando ele diz que nós somos adotados por Deus? O que Paulo está querendo dizer é que o que está por trás dessa linguagem é a história do Israel bíblico, o povo de Deus. O povo de Deus na Bíblia, Israel. Você sabia que Israel, que não foi Jesus que foi a primeira pessoa a ser chamada de filho por Deus na Bíblia? Não foi Jesus. A primeira entidade na Bíblia a ser chamada de filho, de meu filho, foi Israel. Foi ali no contexto de Êxodo, sabe, na narrativa de Êxodo, dos primeiros capítulos, quando Deus chama Moisés, ali naquele episódio da sarça ardente, E aí Moisés tem um encontro com Deus, naquela sarça que ficava pegando fogo, mas não se consumia. E Deus disse para Moisés: olha, Moisés, você vai voltar lá no Egito e você vai dizer para Faraó: olha, Faraó, Israel é meu filho primogênito. Deixa o meu filho sair para adorar.
e se você não deixar ele sair, eu vou matar seu filho. Se você não deixar meu filho sair, eu vou matar seu filho. Foi a primeira vez que Deus chama alguém de meu filho na Bíblia. E é isso que Deus fala, ele manda Moisés falar para Faraó. Então Paulo, ele está dizendo que é graças a Jesus que nós, que andávamos distantes de Deus, nós que sequer tínhamos Deus no mundo, nós fomos recebidos como membros do povo da aliança, nós fomos adotados como filhos de Deus. E assim como o Israel bíblico havia sido adotado como filhos de Deus, nós agora fazemos parte dessa mesma realidade. Nós pertencemos a esse povo eleito de Deus para representar Deus na terra. Essa é a primeira coisa mais básica que a gente tem que entender do que Paulo está falando aqui, falando com o espírito de adoção. Só que o ponto, pessoal, absolutamente surpreendente aqui, é o seguinte, gente, é que Paulo ele vai dizer que em Jesus, essa experiência de pertencimento no povo de Deus, ela ganha uma dimensão muito mais aprofundada. Em que sentido? Nós vamos prestar atenção ao texto que a gente leu. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, ou com a sua Bíblia conectada, deixa aberta aí, pessoal, no livro de Romanos, no capítulo 8, nos versículos 14 a 17. Olha só o quanto Paulo está discorrendo sobre a profundidade de a gente ser adotado por Deus em Cristo. Ele inclui uma informação aqui no verso 15, acompanha aí, que embora a gente possa parecer assim inofensiva, possa parecer que é só um detalhe, o que Paulo está colocando ali, gente, é de uma potência, pessoal, avassaladora. O versículo 15, Paulo vai dizer o seguinte: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção. E olha só, gente, por meio do qual nós clamamos, Abba Pai. Abba Pai. E no meio, sabe, desse denso argumento sobre o papel do Espírito na vida do crente, Paulo ele vai falar que nós, crentes em Jesus, nós podemos agora nos dirigir ao Deus de todo o universo como Abba Pai. Gente, agora presta muita atenção aqui, gente, isso é importantíssimo, tá? Utilizar a expressão Pai para se dirigir a Deus não foi invenção de Jesus, não foi. Chamar o Deus de Israel de Pai não era novidade para o povo da aliança nos tempos bíblicos. Israel falava de Yahweh como nosso Pai. Isso não é nenhuma novidade. O próprio Jesus ele reforçou essa prática com seus discípulos. Ele ensinou que eles deveriam se dirigir a Deus como Pai. Lembra ali do Pai Nosso que estás no céu e tudo mais. Mas então por que Paulo ele se vê na necessidade de lembrar os seus leitores que a gente pode chamar Deus de Pai? Tem uma coisa, gente, muito mais profunda que Paulo está dizendo aqui, porque olha só, se a única coisa que Paulo quisesse dizer que era que a gente podia chamar Deus de Pai, né? Nós podemos chamar Deus de Pai, ele poderia simplesmente ter dito o quê? Ele poderia simplesmente ter dito que nós crentes, que os crentes que receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Pai. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Olha só, nós recebemos o espírito de adoção, por meio desse espírito, nós podemos chamar Deus de Pai. Ele poderia simplesmente ter dito isso, só que Paulo ele faz questão de incluir aqui a expressão aramaica, Abba, antes de Pai. E isso nunca chamou a sua atenção? Mas por que ele coloca uma palavra estrangeira, aramaica aqui? Paulo está falando e escrevendo em grego,
e de repente ele coloca um aramaico no meio, Abba, antes de pai, Abba, pai. Porque se o ponto é só falar que Deus é nosso pai, bastava ele dizer, nós podemos chamar Deus de pai. Mas ele coloca essa expressão Abba. E a pergunta é, por que, meus irmãos? O que está sendo dito aqui, pessoal, é a expressão Abba. Sabe o que é Abba? É um jeito carinhoso que as crianças da época de Jesus, elas usavam em aramaico para chamar os seus pais. Era um jeito carinhoso de uma criança falar com seu pai. E, salvo engano, até nos dias de hoje, os judeus ainda usam essa expressão Abba. Meu Abba. Trazendo para a nossa linguagem, é como se a gente dissesse assim no português, papaiê, paizinho, paizinho querido, papaiê. Quando eu estudei sobre isso aqui, eu lembrei da minha filha, quando ela tinha 3, 4 aninhos, que ela dizia, papaiê, e eu ficava todo ali, papaiê, mas o ponto, sabe o que é, gente? Que Abba, na época de Jesus, era esse vocativo carinhoso, que as crianças elas usavam para chamar os seus pais. Só que o crucial aqui, gente, é que se você olhar em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a única pessoa que se dirige a Deus de todo o universo com a expressão Abba, sabe quem é? Jesus. Fora Romanos 8 e Gálatas 4, que fazem parte aqui desse argumento de Paulo, lembrando, para seus leitores da nossa identidade em Deus, em Cristo, só existe uma outra passagem em toda a Bíblia, e nessa passagem, quem chama Deus de Abba é Jesus. Marcos, capítulo 14, versículo 36. Eu acho que eu trouxe esse versículo para vocês aí. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eu fiquei imaginando, meus irmãos, isso aqui, Jesus estava no Getsêmani, em um momento de agonia, em um momento de angústia, em um momento de sofrimento, e Jesus se dirige ao Pai, papai, paizinho, tudo te é possível, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Eu fico imaginando o coração de Deus, olhando para o seu único filho, dizendo, papai, eu estou aqui, mas se for possível. E Jesus seguiu adiante, meus irmãos. Amém. Então, quando Paulo diz que por meio do Espírito da adoção, nós que éramos inimigos de Deus, pecadores, distantes, forasteiros, sem Deus no mundo, que nós também podemos clamar, Abba, Pai. O que Paulo está dizendo é que nós também podemos nos dirigir a Deus como o próprio Jesus se dirigiu ao Pai. Que coisa tremenda, meus irmãos. E ao dizer isso, Paulo está dizendo para mim, para você, Paulo está dizendo para nós, que não somente que Deus é nosso Pai, mas principalmente que nós somos participantes do relacionamento que o próprio Jesus teve com Deus Pai. Em outras palavras, o Espírito Santo nos ajuda a experimentar a qualidade da comunhão que o Pai teve com Jesus e que Jesus teve com o Pai. Meus irmãos, já teria sido estonteante, saber que alguém viveu a vida perfeita por nós, alguém morreu a nossa morte, alguém venceu a morte e no terceiro dia ressuscitou, e que graças a esse alguém, nós agora estamos completamente livres do pecado, graças a esse Jesus. Só isso já seria maravilhoso, já seria estonteante. Mas agora imagina saber que o Deus de todo o universo, que fez tudo isso em Jesus,
Ele adota cada um de nós agora como herdeiros e que por isso agora nós temos uma família de verdade em Cristo, amém? Aí você me pergunta, como é que o Evangelho, ele virou o mundo de ponta cabeça? Como foi? Foi assim, gente, declarando para as pessoas de todo o mundo que agora, através de Jesus Cristo e pelo sacrifício de Jesus, elas podem ser chamadas filhas de Deus e clamar, Abba, Pai. E aí nós precisamos nos lembrar hoje, e com urgência, meus irmãos, porque o contexto onde nós vivemos hoje, nós experienciamos de algum jeito essa realidade da orfandade em nossa trajetória, sabe? Então é verdade que alguns aqui podem até ter vivido a orfandade de forma literal, né? Pode ser que esteja alguém aqui que até tenha experimentado, né, a orfandade, tenha alguém aqui que nem sequer conheça os seus pais biológicos, mas há muitos aqui também que, embora tenham tido pais bons, viu? Pais, até mesmo pais crentes também, né? Pais dedicados na igreja, pais pastores, pais presbíteros, pais missionários, que embora tenham tido pais que passaram situações em que se viram, essas pessoas talvez tenham passado situações em que elas se viram ausentes desses pais, sabe? E pode ser até que esses pais, né, que tinham sido ausentes, eles estavam bem intencionados. Mas qual que é o ponto, gente? O ponto é que todos nós, de formas e em medidas diferentes, nós experimentamos a dor do desamparo, a dor da frieza, a dor do desinteresse, a dor da ausência, a dor da frieza, a dor de nunca ter ouvido um elogio do pai, a dor de nunca ter experimentado, de nunca ter tido seu pai ou a sua mãe chorando uma dor junto com você, a dor de só ser afirmado quando você era o melhor. São muitas as formas que essa dor assume. E o grande problema, sabe qual é, gente? É que muitos de nós podemos até ter aceitado Jesus no coração, nós temos, assim, uma imensa dificuldade de crescer como discípulos de Jesus, sabe por quê? Não é porque nos falta ensino bíblico, não é porque a gente não ora, não é porque a gente não participa do CR, não é porque a gente não serve mais na igreja. Muitas pessoas, elas cantam canções lindas para Jesus, elas aceitam Jesus no coração, mas elas têm uma dificuldade enorme de crescer como discípulos. Elas têm uma dificuldade enorme de crescer como discípulos de Jesus livres, porque no fundo nós ainda vivemos como órfãos. Nós fazemos um monte de coisas para Deus, mas nós nos achamos órfãos ainda. Então nós nos identificamos como cristãos, mas nós somos profundamente inseguros. Nós servimos nos ministérios da igreja, mas nós ficamos aterrorizados com a opinião dos outros. Nós temos uma dificuldade enorme de confiar em Deus para o nosso futuro. Nós temos uma dificuldade enorme de confiar nas pessoas. Nós somos crentes, nós não faltamos nenhum culto, nós lemos a Bíblia, nós não conseguimos descansar a nossa mente, mas nós não conseguimos descansar o nosso coração. Nós caminhamos ansiosos, nos falta estrutura emocional para lidar com as crises da vida. A gente está o tempo todo se comparando com os outros, a gente se sente o tempo todo pressionado a provar alguma coisa para as outras pessoas. E aí nós nos sentimos culpados o tempo todo porque nós achamos que nós deveríamos ser pessoas melhores.
nós vivemos a pescar elogios, nós nunca estamos completamente contentes com a vida. Sempre parece que está faltando alguma coisa, porque eu preciso de algo para me afirmar. Então, tudo isso, sabe por quê, meus irmãos? Não é porque falta leitura bíblica, né? Talvez, né? Provavelmente, mas não é porque te falta, não é fazer coisas, é porque no fundo, nós juramos de pé junto que nós acreditamos que Deus é nosso Pai, mas nós ainda vivemos como órfãos. Nós ainda vivemos achando que nós precisamos fazer algo para nós sermos aceitos, notados, valorizados, admirados, queridos. Portanto, há muitos de nós ainda hoje que têm muita dificuldade em reconhecer a Deus como Pai de amor. Eu sei o que é isso, meus irmãos. Eu sei. Eu conheço muito bem os caminhos do meu coração. Eu tive muita dificuldade, pessoal, em reconhecer Deus como Pai. Então, tem muitos de nós que nós somos até bons cristãos, dedicados, tementes, nós cremos no perdão de pecados que há em Jesus, mas muitos de nós ainda precisam que o Espírito de adoção sedimente a verdade de que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E de todas as coisas que o Paulo fala nessa mensagem, gente, a mais urgente é que Deus olha para nós como Ele olha para Jesus. Não pede para eu te explicar como é isso. Como é isso que Paulo está dizendo, mas Deus olha para nós como Ele olha para Jesus. E a grande verdade é que, embora a gente saiba que Deus é nosso Pai, essa afirmação de que Ele é nosso Pai, muitas vezes, pessoal, ela esbarra nas marcas que nós carregamos dos nossos pais terrenos. Então, não basta você saber que Deus é seu Pai, você precisa entender que Deus olha para você como Ele olha para Jesus, porque a gente sabe que Deus é nosso Pai, mas o problema é que a palavra Pai, na nossa trajetória, ela não significa boa coisa, para muitos, para alguns aqui talvez, porque nós esbarramos nesses traumas que nós carregamos dos nossos pais terrenos, sabe, gente? Como eu disse para vocês agora há pouco, eu tive dificuldade com isso. Eu sou filho de pai separado, né? E quando os meus pais se separaram, eu era muito pequeno, não sei, 3, 4 anos de idade. E quando os meus pais se separaram, eu até tive alguns momentos com meu pai. Ele foi morar em outra cidade e ele mandava passagem de avião, né? Eram 5 filhos. Na verdade, meu pai teve 18 filhos, da minha mãe eram 5. E aí eu passei algumas vezes, eu e meu irmão mais novo, férias de julho com meu pai, quando a gente era criancinha. E nós não tínhamos contato, não tínhamos essa relação. E por circunstâncias da vida, na minha adolescência, eu fui morar na mesma cidade com meu pai. Minha mãe se mudou, nós nos mudamos e passamos a morar na mesma cidade. E foi quando eu passei a ter contato com meu pai, já ali com uns 14, 15 anos de idade. E o meu pai já era casado com outra mulher, já tinha uma outra família, tinha 2 filhas, teve 2 filhas, eu acompanhei o nascimento dessas 2 filhas. Minhas irmãs são muito queridas, eu amo minhas irmãs, mas a relação minha com meu pai, meus irmãos, ela era uma relação praticamente de trabalho. Eu trabalhava com meu pai. Eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, aos 15 anos, ali, 14 anos. E era diferente, né? Eu não morava com ele, às vezes eu passava um final de semana na casa dele, dormia ali, mas não tinha aquele afeto, não tinha aquele carinho, não tinha aquelas palavras de afirmação. Respeitava como meu pai, chamava de pai, caminhava, trabalhava com ele, mas era diferente. E teve uma experiência que muito me marcou, gente, e que naquele momento até me trouxe uma certa revolta.
Eu trabalhava com meu pai e eu lembro que naquela época eu precisei ir ao dentista. Eu precisava fazer uma restauração. E aí eu disse, pai, estou precisando ir no dentista. E ele virou para mim e disse, eu te pago, cara. Né? Eu te pago. Eu trabalhava com ele, todo dia ele me dava um dinheirinho das comissões que eu recebia. Cara, e como aquilo me machucou naquele momento. Porque os meus amigos da minha idade, que tinham os pais presentes, que eram sustentados pelos pais, eles tinham isso, né? Eles tinham esse cuidado. Gente, eu engoli aquilo a seco e eu juntei o dinheiro e fui ao dentista e, de certa forma, isso me fortaleceu, me ajudou a ser mais forte, mais independente. Mas a realidade é que isso me marcou. E a vida seguiu, e quando, por volta dos meus 20 anos de idade, eu tenho um encontro com Cristo, eu entrego a minha vida para Jesus, eu passo a caminhar com Jesus, e foi maravilhoso. E aconteceu justamente isso, eu entendi que Jesus tinha morrido por mim, que pela graça eu fui salvo mediante a fé em Jesus Cristo, e que agora eu era liberto do pecado, mas tinha uma coisa que faltava, meus irmãos. Eu ainda não tinha compreendido o espírito de adoção. Eu não conseguia enxergar a Deus como um pai de amor. Eu não olhava para Deus e enxergava um pai. Eu não era capaz de dizer, Abba, Pai. Mas, gente, foi um trabalhar de Deus na minha vida, e eu caminhei com Cristo, e à medida que eu ia caminhando com Jesus, e à medida que o Espírito Santo ia ministrando na minha vida, eu cheguei à conclusão, eu tive esse encontro real e verdadeiro, e essa presença do Espírito que me ensinou, que me mostrou a paternidade de Deus em Jesus, por meio do Espírito de adoção. Isso foi um processo, meus irmãos, não foi do dia para a noite. E agora, eu estava com mais de 30 anos de idade. E era aniversário do meu pai. E vocês acreditam que eu nunca tinha dito para o meu pai biológico, que eu o amava. Eu trabalhava com ele, e no dia do aniversário dele, nós estávamos ali no mesmo ambiente de trabalho, e eu fiquei cara a cara com ele no corredor. E Jesus já tinha tomado conta do meu coração. Eu fiquei cara a cara com ele, eu olhei no olho dele, dei os parabéns para ele e disse, pai, eu te amo. Gente, esse homem, ele desabou a chorar, abraçado comigo. E eu abracei meu pai, chorei, disse que eu o amava. E ali foi libertador, e a partir daquele momento, mudou a nossa relação completamente, meus irmãos. Completamente. Mas eu entendi que eu tinha um pai que estava muito além. Todos nós, eu e você, eu não sei qual a tua origem, se você tem um pai presente ou não, se você tem um pai biológico ou não, mas a verdade é que pelo Espírito de adoção, todos nós que cremos em Cristo somos agora chamados a ser filhos de Deus e clamar Abba Pai. Amém? Então, meus irmãos, em muitos casos o que acontece é que nós trazemos a nossa própria experiência de abandono, de ausência dos nossos pais. E nós sabemos que Deus é o nosso Pai, mas nós projetamos esses traumas sobre o nosso próprio Deus e sobre a nossa vida com Ele. Porque para nós, Deus é nosso Pai, mas na nossa experiência com Pai é coisa ruim. Pai é violência, Pai é abandono, Pai é frieza. Então nós aprendemos que em Jesus, Deus é nosso Pai. Mas já que a palavra pai, ou até mesmo no caso mãe, mãe também muitas vezes está atrelada a certas dores que nós carregamos do passado.
e do presente, né? Por vezes nós enxergamos Deus como uma réplica da falha dos nossos pais. Então é muito comum a gente ver pessoas que elas tiveram pais ausentes, por exemplo, tendo dificuldade de confiar no cuidado de Deus, de confiar nas pessoas, porque elas não se sentem seguras com essa experiência de paternidade. Pessoas que elas tiveram pais muito severos, sabe? Isso acontece demais também. Pessoas que tiveram pais muito severos, que elas vivem com sentimento de constante culpa. Porque elas acham que Deus está o tempo todo decepcionado com elas, porque elas sabem que Deus é o nosso pai, mas pai para ela é um cara ali segurando uma prancheta com um cronômetro na mão, para saber quantas horas, quanto tempo eu orei hoje, né? E as pessoas, elas vivem crises muito profundas, porque elas acham que nunca são suficientes para Deus. E a gente não é suficiente mesmo, mas a gente é suficiente por causa de Jesus. Jesus é por nossa causa.